Fala pessoal, ótimo dia a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, começando Jornada do Empreendedor com Fabinho Contador. Trazendo mais um empresário de sucesso aqui do Vale do Paraíba. Hoje estamos aqui com o Marquinho da Key Motors, marido da Fabiana, pai da Luíse e do João Vitor. Marquinhos tem 48 anos, já é um empresário de sucesso há quantos anos no mercado? Eu tô na Key Motors há 12 anos. Com vocês, Marquinho da Key Motors. Marquinhos, ótimo dia, prazer em receber você aqui. Conta um pouquinho, se apresenta para o público e conta um pouquinho da sua história. Primeiramente, um ótimo dia. Obrigado, Fabinho, por esse convite, por essa oportunidade desse bate-papo. A gente conversa bastante em rodas de amigo, coisa e tal, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir falar assim numa live para a galera aí que está prestigiando a gente. Marquinhos, conta um pouquinho há quanto tempo você começou a empreender, o que motivou você a empreender, né? Para quem não sabe, eu sou amigo do Marquinhos há mais de 20 anos, somos amigos do futebol, jogamos junto aí desde os 18, 19 anos, aí a gente tinha um time. Então, quando eu te conheci, eu lembro que você trabalhava na BV Financeira. Conta para todo mundo aí como é que você começou a empreender, o que te motivou. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, primeiramente eu quero dizer para você que hoje é um dia especial. A Key Motors faz 17 anos. Que legal. Exatamente hoje. Então, ela nasceu através do meu sócio, né, o Rafael, que sempre foi um cara super empreendedor, um cara super visionário, e antenado, ligado no nosso mercado. É uma satisfação muito grande fazer parte desse time, porque é muito difícil ser empreendedor no Brasil. 17 anos, né? Temos uma história aí de mais de 17 mil carros vendidos ao longo dos 17 anos. Às vezes você falando assim, as pessoas até se assustam, né? São 17 mil experiências, 17 mil clientes. O Rafael começou a empresa sozinho? Começou a Key Motors sozinho? O Rafael começou a empresa sozinho. Ele era vinculado ao irmão dele e depois ele, na empreitada dele, ele decidiu abrir a QI lá em 2006. 2006. Em que ano que você entrou na sociedade? E por o que te motivou a entrar na sociedade? Eu trabalhava em financeira, né? Então eu tive 3 financeiras que eu trabalhei, que foram a Finasa, que virou Bradesco, o Safra, o J Safra e após a BV Financeira. E eu pude fazer meu legado na região, principalmente sul de São José dos Campos, baseado no atendimento, na relação interpessoal, em saber fazer leitura do mercado e desenvolver ao longo de 11 anos um trabalho ali. E foi através dali que eu conheci o Rafael, que eu atendia o irmão dele, que antes ele era um funcionário, um empregado do irmão dele. E ao longo da minha jornada de banco, de financeira, né, que eu era um operador de crédito, hoje chamam de gerente de relacionamento. Você trabalhava muito com crédito para compra de veículos? Eu trabalhava também? com crédito para compra de veículos. Legal. Eu falava que eu era do outro lado do negócio. Então eu via muito o negócio da venda de carro, muito de perto, mas não é que faltava. Assim, até por 11 anos eu tive a oportunidade de ver muitos empresários fazendo coisa certa e muitos fazendo coisa errada. Então, quando chegou em 2011 e eu saí da BV Financeira, eu tinha uma oportunidade de ir para outra instituição financeira, que eu tive convite, ou dar uma mudança na minha direção. E assim, eu tive que dar vários passos para trás, porque eu estava numa zona de conforto, né? Vamos dizer assim, zona de conforto porque era o que eu sabia fazer com maestria. E daí eu me dispus, naquele momento eu falei, não, eu não quero mais trabalhar na quarta, na quinta financeira, eu quero ver se eu mudo. E fui, troquei uma ideia com o Rafael e falei, ó, eu gostaria de vir trabalhar nesse ramo, só que eu não quero ser seu empregado, eu quero ser teu sócio. Então, e naquele momento eu achei que a Key Motors sempre foi uma empresa vista como uma empresa que tem várias lojas. A gente nunca teve uma loja só. Então eu achei assim, bom, ele vai me botar numa loja pequenininha ali, e ali eu vou começar a aprender o negócio e vamos ver o que dá. Porque tinha que ter a parte dele ver se eu encaixava no negócio e também a minha, se eu gostava, se eu me encaixava ali, eu falava, não, é isso que eu quero.
E para minha surpresa, eu caí na maior loja que tinha no grupo, que era a loja mais antiga de shopping hoje, porque a que ele iniciou não tem mais na rua. Andrômeda. Que é aquele do Auto Shopping Andrômeda. E eu caí ali. E ali eu fui tendo as minhas dificuldades e podendo implantar o que eu aprendi ao longo dos anos de faculdade da financeira para poder melhorar processos dentro da QI, poder colaborar com a minha parte e ir aprendendo aquele outro lado do negócio. Assim, eu vejo muitos desafios. O que te motivou foi o fato de você não querer mais trabalhar como empregado e financeira, né? Você tinha a ideia de ter o seu próprio negócio, mas eu vejo vários desafios, porque você tinha o conhecimento da questão financeira, da parte financeira, administrativa e tudo mais, por trabalhar nessas financeiras. Quais foram os principais desafios, né? Porque você já conhecia de carro, já entendia como é que comprava o carro, em que valor que você comprava o carro para poder ter um markup, uma margem bacana. Como é que foram esses desafios iniciais aí do negócio? Sim, eu tinha algum entendimento, porque antes de eu trabalhar na financeira, eu fui vendedor de carro durante 1 ano e meio. Então eu fui descoberto na financeira, para ir para a financeira, pelo meu amigo compadre o Fábio Ramos, que hoje é meu sócio no Grupo QI. No grupo. Isso. E ele via em mim ali um cara que sabia mexer com processos, tinha uma linha de raciocínio para fazer o negócio, e surgiu o convite de eu ir lá fazer a entrevista para a financeira, e como deu certo no carro, também lá naquela ocasião deu certo na financeira. No momento que eu posso dizer para você que aconteceu, eu trabalhava numa financeira, e era uma financeira, né, todas elas muito grande, muito poder. Financeira, você fez o relacionamento entre o pessoal na loja, tá com a parceria, o crédito veio, aprovou, deu para você pagar, você vai pagar. Parece que o recurso é ilimitado. O banco jamais vai falar para você que, né, esses grandes, porque às vezes em pequenos acontece, o cara fala, só posso pagar amanhã porque não tem caixa para hoje. Já aconteceu no passado de financeiras pequenas com isso. Banco grande não, aprovou, paga, e o trabalho vai. O desafio na loja é porque os seus recursos são limitados. Então você tem um ponto de venda, você tem o espaço físico que cabe X número de carro em cada um. Então o seu desafio no dia a dia é não deixar buraco, procurar comprar bem, procurar divulgar bem, captar, atender bem, vender e repor. Então é um ciclo. Aí tem a parte administrativa que entra, né? E inicialmente você provavelmente tinha um capital para entrar como sócio do Rafael na QI Motors. Como é que foi essa entrada? Você comprou uma quantidade de carros e colocou na loja, investiu apenas em dinheiro e deixou como algo que você estava começando, e ele fez o investimento nos carros? Como é que foi essa junção aí com o Rafael na sociedade? A QI Motors, tem várias lojas que seguem esse modo de negócio. Eu já vi loja trabalhando que tem 2 sócios lá ou 3 sócios, a loja é meio dividida num queijo, cada tanto de carro é de um sócio. Isso, no meu modo de ver, ao longo da minha experiência até como banco e vendo já estando dentro do negócio, não é um modelo que é apropriado, porque cada um tende a puxar mais para um lado instintivamente. Então, o plano de negócio cada um quer vender os seus carros, né? Exatamente. Não, você tem cotas, você tem a sua cota ali, e você tem que trabalhar em prol de fazer aquele estoque majorar, que é, né, você criar resultados, você controlar números, ver estatística para que o negócio prospere. O negócio de carro, às vezes tem pessoas que são iludidas. A pessoa começa a fazer resultado e às vezes já vi lojas com estoque bonito e às vezes não é próprio, é consignado, e já vi muita gente se deslumbrar com isso e se perder nos processos no caminho, e o negócio não dá certo. Então tem que ter pé no chão. No meu caso lá atrás, que eu tive que aprender a fazer, uma coisa que eu aprendi muito com o Rafael foi arriscar. Porque eu trabalhava na financeira, cara. Eu era CLT, eu tinha meu salário mensal, eu tinha um valor PLR por desempenho, e dependia de um trabalho meu, estratégico meu. Tudo bem que tinha parte que você tem que seguir regras, normas, elas mudam ao longo do caminho, você tem que se reinventar, se readaptar. Mas eu aprendi bastante isso, arriscar, porque eu não arriscava. Eu não vou financiar, não vou financiar. Tem gente que enxerga a parte de
Ah, eu não quero ter dívida. Não, mas para que você vai ter aquela dívida? Por que você vai ter aquela dívida para preservar um certo capital para ele virar aqui, girar e você com os pés no chão, com as ideias claras, fazer aquilo ali funcionar? Então foi muito, eu sempre fui de entender os porquês. Cara, o empresário que não arrisca, ele não tem sucesso. Eu costumo falar isso. A gente todo dia a gente tem que arriscar. Se a gente tiver certeza de tudo aquilo que a gente faz, não funciona, porque assim, no mundo empresarial não existe isso. Você ter certeza de todos os passos que você vai dar, né, de todas as pessoas que você vai contratar, de todos os investimentos que você vai fazer. Eu costumo dizer que assim, quanto maior, às vezes, inclusive quanto maior o risco, ou quanto maior a insegurança, provavelmente é onde vai estar o maior ganho. Sim. E também pode ser uma grande perda, né? Então, mas o empresário, no geral, ele vive todo dia, ele vive arriscando. Eu falo que aqui mesmo eu devo tomar, pelo menos, no mínimo, umas 10 decisões por dia. E todo empresário é assim, né? Em todos os setores, né? Toda a estratégia da empresa, a gente toma decisões diárias. Umas decisões mais importantes, outras menos importantes. Mas assim, esse programa aqui, pessoal, para quem está chegando agora, é com o intuito de você que deseja empreender, você que está começando seu primeiro negócio, está iniciando na sua primeira empresa, trazendo, toda semana a gente traz um empresário de sucesso aqui para contar um pouquinho da sua história e dos desafios encontrados. E com isso, Marquinhos, eu gostaria de saber quais são os melhores conselhos que você daria para esses empreendedores que estão começando o seu negócio. Você falar de qualidade no serviço e no produto é muito óbvio. É muito óbvio, né? Eu digo às vezes que você vê empresas que dão muito foco no produto. Ah, meu produto é muito bom, não sei o que, acho que vai vender sozinho, muitas vezes vende, só que ali a frente de venda, né, a retaguarda, ela falha muito. Em determinado ponto, você pode tomar um revés muito grande. Então, eu sempre penso muito assim, ao longo desses anos todos, em cima dos meus porquês, eu fiz muitos processos e às vezes o pessoal até brinca comigo, o padrão Marquinhos, né? Porque eu chego e falo, tem que ter esse formulário, tem que fazer isso daqui, o processo para você vender tem que seguir esse plano de negócio aqui, porque senão você atropela, você deixa de ter alguma coisa que vai te fazer falta lá na frente para comprovar, porque na forma que é hoje, jurídica, tudo o ônus da prova tem que ser do lado do lojista. Então, você vê às vezes o cliente tentando se perfazer numa situação que ele não está certo. Só que se você não fez a sua retaguarda, não fez os seus processos e tem um processo bonitinho feito ali, você pode perder aquilo ali, vai perder dinheiro naquilo ali, se você não tiver. Eu sempre falo, não, esse cliente aí é tranquilo. Não, independente de ser tranquilo ou não, de ser o parente, o amigo ou não, tem que ser certinho, tem que ter o contrato de compra e venda, tem que ter o relatório de entrega, tem que ter todo o processo, porque daí o negócio fica seguro, até mesmo pro seu cliente ou amigo, que já aconteceu, de não gerar dúvida nele, eu achei que era da forma. Não, vem cá, vamos sentar aqui. Aí abre todo o processo, tá vendo aqui? A gente fez dessa forma, por causa disso. A gente pegou esse valor para fazer isso, porque não dava para você fazer aquilo, então a gente fez assim. Daí a pessoa lembra. Então, essa transparência e essa dedicação a isso, ele vai te gerar crédito positivo para o futuro. Porque nada pior do que você ter um impasse, uma situação de dúvida, você não conseguir sanar e no silêncio aquela pessoa não vai me fazer negócio contigo. Com certeza tem que ter os processos, né? Vocês lojistas, né? A sua empresa tem que ter um processo muito bem definido, porque você está lidando muitas vezes com um carro já usado, está lidando com várias pessoas honestas e desonestas, né? Até dei uma curiosidade aqui para ver se tem algum cliente que chega lá, pega o carro, compra o carro, dá tudo certo, e anda com ele 2, 3 semanas e volta querendo devolver por algum motivo. Isso acontece lá? Rapaz, parece que você ficou o dia inteiro comigo ontem. Eu tô com um caso desse, que vou cancelar o contrato hoje. Eu vendi um carro, posso contar isso? Claro, pode contar. Sem nomes, né? Não, sem nomes. Eu vendi um carro com uma pessoa em Ilhabela. A experiência dela, a princípio, ela viria para São José para fazer a troca comigo de veículo, né? E ela tinha uma motinha de baixa cilindrada, que não sei como ela ia vir, porque de Ilhabela aqui eu acho arriscado, perigoso.
Então, no final do mês, ela meio que refutou na compra, que eu acho que foi por causa de ver essa dificuldade. Aí, com crédito, tudo definido, o valor da variação, tudo tal, e meio que sem ver a moto dela meio no escuro, baseado no que ela falou. Como ela refutou, eu dei a opção de fazer o que a gente chama de QI delivery. Né? Ó, vou levar até você aceita dessa forma? Aceito. O carro nosso foi filmado, foi mandado para ela, detalhes e tal, e desceu a venda. Então, como eu tinha que pegar uma moto de baixa cilindrada, e eu prezo muito pela segurança dos meus funcionários, jamais eu ia fazer meu funcionário voltar com uma motinha daquela, com tamoios e tudo mais. Então, eu fiz eles descerem com uma Saveiro e mais o carro, chegar lá, fazer a entrega para ela. Aí tem que fazer o processo lá para recebimento da financeira do banco. Fiz o processo. Ela atrasou um pouco lá com particularidade dela. Fizemos o processo. Meus funcionários chegaram aqui meia-noite daquele dia, saíram daqui 9 horas da manhã, chegaram aqui meia-noite. Aí voltou com a Saveiro e com a motinha em cima. Ok. A motinha estava inteira ralada, ela tinha caído para os dois lados da motinha. Demorei uns 5 dias, mandei pintar a motinha. Isso era começo de julho. Quando foi sábado passado, eu estava até na final contigo, né, meu amigo? Ela começou a ligar na loja, porque ela queria desfazer, que o meu carro era ruim, que isso, que aquilo. Uma pessoa nova, fez financiamento no nome da mãe, que estava em outro estado. Cara, nós viabilizamos tudo isso, acertamos tudo isso para que a experiência, o processo dela fosse positivo para a gente. E ela começou a reclamar, tal. Na segunda-feira eu voltei. Quando é um assunto mais assim, eu tiro o meu vendedor da jogada e eu assumo para entender qual é a situação, o que eu posso ajudar. Ela sempre muito agressiva e eu mantendo a calma. Geralmente acontece, nós estamos em São José. Tecnicamente, se eu tiver que dar uma garantia, essa pessoa teria que trazer o carro para mim em São José. A Key Motors, prezando numa qualidade de atendimento e de uma boa experiência, eu fiz parcerias com mecânicos autovitrais de outras cidades que às vezes eu vendo mais para poder atender essa demanda. Então eu tenho um mecânico fixo em Caraguá que me atende, então é confiável para mim. Eu tenho um Ilhabela, só que infelizmente o de Ilhabela estava de férias e voltava só dia 28. Eu precisava atender ela, né? Falei, olha, fique tranquilo, a gente vai te dar garantia, você está dizendo que tem um problema aí mecânico no carro. Eu chequei o carro antes de sair, coisa e tal. Mas é mecânica, é carro, 12 anos, 11 anos de uso. Aí eu procurei um outro mecânico baseado em informações positivas no Google. Aí acionei esse mecânico, ela levou o carro, ele me passou o orçamento, eu falei, vou fazer isso para te atender, para não ter problema. Não, mas o vidro também não, eu vou te arrumar, fica tranquila. A Key Motors, ela honra no que ela faz. A menina falou que não queria e ela falou que ela ia trazer o carro e desfazer o negócio. Não, ok, vamos desfazer o negócio, eu não quero problema para você nem para mim. Aí ela ligava, falava, o carro tá parado, o carro tá com problema. Enfim, ontem eu fiz os meus meninos voltarem a Ilhabela, porque ela não quis vir aqui, largou meu carro no meio da rua. E meus meninos chegaram lá, falou que o carro não funcionava. Meus meninos chegaram lá, o carro tinha 4 ralados, que ela ralou o carro. Então, para mim, no meu modo de ver, ela não gostou da Export que ela comprou, ela não se adaptou. Eu acho que ela tem, sei lá, deve ser inexperiente em direção. Eles ligaram o carro de bate-pronto e eu retornei com o carro de lá, que um carro que ela falou que estava desmontando, que estava com problema. Realmente, alguns problemas que ela pontuou tinha, que eu iria resolver, coisas simples de vitrais, um vazamento de água, que provavelmente era algum cano com borracha ressecada e tal. E a gente enfrenta uma situação dessa, de lidar com não verdade, e para eu não ficar sofrendo com uma situação dessa, eu assumi a rescisão do contrato e tudo que eu vou ter que pagar nele, para eu não ter vínculo com essa pessoa. Olha, brasileiro. Para quem não conhece o Marquinhos, tudo que ele falou aí, com certeza é verdade. Eu sou cliente da Key Motors, já comprei alguns carros lá com ele. Eu também fui premiado uma vez com um carro, né? Uma Fremont que eu comprei lá há alguns anos atrás, que me deu vários problemas. E o Marquinhos sempre muito solícito. A gente resolveu todos os problemas que o carro enfrentou na época. O Marquinhos não tinha nada a ver com isso, era problemas mesmo do veículo. Então, você que está procurando um carro para comprar,
pode ter certeza que vocês vão estar aí com uma pessoa mega especial que vai dar todo o cuidado e atendimento para que você tenha segurança no carro. Então, essa história que ele contou, com certeza é verídica e ele está sempre pronto para poder ajudar no que for preciso aí com o seu veículo. Marquinhos, dando continuidade aqui, essa sua história, quais são as principais lições que você aprendeu ao longo dessa jornada, que já são 10 anos? 11 anos de QI. Quais foram as principais lições que você aprendeu durante esses 11 anos? Lições que eu aprendi foram, eu acho que assim, a razão sempre tem que prevalecer a emoção. Então, às vezes você pega uma situação que você está sendo pressionado e mesmo você sabendo que a outra pessoa está exagerando no tom, não está na razão dela, ou às vezes você precisa procurar entender qual ponto ela está se apegando para dizer que tem a razão. Você tem que sempre, né, ouve mais, fala menos, para poder entender aquela situação. E muitas vezes a pessoa chega armada, você tranquiliza essa pessoa, você no diálogo você leva a conversa para o outro lado e resolve o problema. E a lição é qual? Todas as vezes na base da emoção você responde à altura, porque você fala, não vou levar desaforo. A situação vai para um lado que às vezes você pode até se dar bem, ganhar aquele embate lá na frente, mas ele fica ali te incomodando até que ele seja encerrado. Quando você consegue ali no foco da situação, você consegue intervir e resolver, é muito legal. Você se sente gratificado ali, porque você fala, poxa, entrei numa situação difícil, num embate ali que a pessoa estava com a faca nos dentes, querendo explodir para todo lado, e você tranquiliza, você explica explica os porquês ali. E assim, falo para você que muitas vezes aquilo ali foi um êxito de ir para um lado bom e... Né? Eu entendo dessa forma também. Eu acho que assim, você como empresário, nós como empresário, a gente tem que sempre ter a razão. Não é que a gente tem que ter a razão. A gente tem sempre que agir com a razão e não com a emoção. Muitas vezes se a gente agir somente na emoção, dependendo de uma situação adversa, a gente vai perder a linha, ou numa situação de que a gente precisa tomar uma decisão difícil, que é com a razão, e aí a nossa emoção não deixa a gente tomar essa decisão. Sim. E que é uma grande lição que a gente, para gerir o nosso negócio, a gente tem que ser racional, vamos dizer assim. Sim, venda, né, falando especificamente do meu segmento, venda de carro, ela mexe com vários pontos. Ela mexe com o sonho da pessoa, ela mexe com a demanda da necessidade para a execução de alguma profissão, algum serviço. Então, eu falo muitas vezes, né, o vendedor às vezes foca só no preço. E você tem que entender que além do preço existe o porquê da demanda, o porquê daquilo ali, por que o senhor quer comprar esse tipo de carro. Para atender mesmo a expectativa. Dar excelência nisso, a pessoa chegar lá pensando num determinado carro e sair com outro mais satisfeito porque o vendedor cumpriu a etapa dele, do início ao fim, se preparou o que ele vai expor e apresentar. A coisa mais chata do mundo que tem é você fazer toda uma tratativa pela internet, né? Traz a pessoa até você e você não prepara o teu carro. Deixa eu ver lá se está pegando bonitinho, se está com gasolina, se não tem nenhuma coisa que vai me prejudicar numa apresentação. E às vezes a gente se depara com isso, até mesmo dentro da nossa loja. Então, a gente faz reuniões pontuais e bate isso. Desde que eu estou lá, a gente bate nisso. O carro tem que estar limpo, o carro tem que estar isso, o carro tem... E às vezes você se depara com essa situação. E é ruim, porque pode ser um fator decisivo de não compra. Da não compra do cliente. E dedicar, eu sempre falo, né, eu falo muito dos processos e falo a capacitação de pessoas. Então, assim, por mais que às vezes a gente fala que a captação tem que partir de si próprio, mas você está ali buscando dar orientação diária, e, calma, você precisa focar nisso, você tem deficiência nisso, foca nisso. Então, isso é um trabalho diário que a gente faz para poder capacitar pessoas. E um dos motivos da QI ter 6 lojas, no grupo QI ter 6 lojas atuando, é que existem pessoas competentes e capacitadas na frente, na gestão, para poder proporcionar a loja prosperar, porque senão não. 6 lojas, quantos cobradores hoje? Temos em média cerca de 50, todos registrados. Show de bola.
Marquinho, como é que você gerencia seu tempo, a sua energia para garantir o sucesso aí do seu negócio? Sendo que você tem a sua esposa, tem as crianças, sim, tem o beach tênis, que agora é um jogador profissional de beach tênis, futebol, e ainda 50 colaboradores, 6 lojas, compra de veículos, venda de veículos, treinamento do time, cuidar de cliente. Como é que você gerencia o tempo para ainda, né, continuar tendo sucesso no seu negócio? Sim. Uma das coisas eu já falei aqui, que são capacitar pessoas que possam te auxiliar. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O empresário que vai falar que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, ele vai ter sucesso? Vai sim, vai ter sucesso, mas e aí, como é que fica daqui a uns anos a perspectiva dele? Ele vai ganhar todo o dinheiro para depois gastar tudo com saúde? A loja, ela tem os pilares dela, que são compra, preparação, divulgação, capacitação, treinamento de pessoas, a venda, administração, que aí entra a contabilidade, um dos exemplos. Pós-venda, fidelização, que é você conseguir depois retomar esse cliente. Então, assim, você vê que a jornada é bem longa para você chegar numa venda. Você tem que comprar bem, colocar o carro bem exposto e expor ele para os canais que vão captar clientes de forma adequada. Nesse intermédio tem a parte da preparação, que você tem que ter bons parceiros, bons funileiros, mecânico tal, que tem que te auxiliar no que lege a lei para você honrar com prazo, né, e tudo mais, e qualidade. Você tem a contabilidade, por exemplo. Se eu tivesse que ter uma contabilidade anexada ao grupo QI para fazer, isso é um negócio bem complexo, né? E com quantas pessoas eu teria que fazer? Então, eu tenho que confiar, né, a contabilidade da minha empresa, uma empresa como a FN, que tem um baita de um time, né? Quantas pessoas tem aqui? 50 também. 50 pessoas. Para poder de forma rápida, né, que isso eu me sinto, né, eu sou contente com isso, porque eu tenho, né, respostas rápidas nas minhas demandas. Contato direto com o Fabinho? Contato direto com o Fabinho. Tem umas meninas aí que tem hora tem uns estresse aí, mas nada sempre é flores. Sim. Tudo vai ter algum ponto que vai dar uma divergência, isso em tudo, né? Que relacionamento que é 100%. Então o importante é que é sempre trocar as conversas, feito reunião, alinha de novo, vamos seguir esse caminho. Eu acho que é a parte da contabilidade, principalmente, quando você está com uma dificuldade referente a alguma imposição de ICMS que muda, de cobrança que vem. A contabilidade é muito importante em chegar naquele ponto e falar assim, ó, eu tenho isso daqui, vamos nessa estratégia. E isso é importante porque é você que está ligado nessa parte. E eu preciso desse auxílio para poder tirar uma carga da empresa, né, que é muito grande, é muito difícil você trabalhar com 5 impostos. E se você não tiver uma boa assessoria, você acaba pagando imposto errado, imposto a mais, isso aumenta o custo operacional da empresa, então é muito complicado. O que eu posso te dizer, além dessa parte do auxílio de terceiros, é a parte da dedicação com cuidados de corpo e mente, né? É o que eu falei, o cara pode trabalhar das 7 às 10 da noite, falar que está tudo bem, que é um homem de ferro. A gente vê que em algum momento, ao longo de alguns anos, isso sucumbe. A pessoa tem problema X, Y, então existem as partes de problema familiar que, pô, se você não dá atenção, você não vai lá ver... Apanhar os filhos, exatamente, educação. Né? Eu vejo um cara na internet, que eu não me recordo o nome dele, mas ele fala, pô, você tem um filho, você tem 6 ou 7 apresentações de final do ano. Cara, se você perdeu a primeira, você só tem mais 5. Se você perdeu a segunda, você só tem mais 4. E depois, como é que é isso, cara? Na tua cabeça, você vai se cobrar como? Né? A gente sempre foi do futebol. E o futebol, ele não é um esporte que traz muita família junto, né? São poucos os que... né? Muito mais da resenha, da rapaziada e tal. E eu acabei indo pro beach tênis que você falou, né? Abri esse leque na minha vida por conta de machucar muito no futebol e queria um negócio um pouco menos intenso. E aí eu acabei caindo nisso, o negócio é divertido, aí tem uma hora que fica um pouco mais sério. É um negócio que se você não se cuidar dá lesão.
mas ele é muito agregador. A partir dali eu passei a ter mais convivência com esposa, com o filho tá muito junto, né? Mas você tem que ali, isso cuida um pouco da sua cabeça, porque você no dia a dia, se tem problemas, tem desafios para você transpor e continuar prosperando na empresa. E você ir para o futebol, você ir para o basquete ou ir para a academia, ele vai te tirar ali uma atenção no dia a dia e te deixar pronto para o dia seguinte, procurar fazer uma alimentação boa, não deixando de fazer as coisas que te agradam, né? O terceiro tempo, o churrasquinho, a cervejinha aqui. Pô, cada um... Então hoje você consegue manter um equilíbrio entre cuidar da saúde, alimentação, estar com a família, o seu negócio, então você consegue ter esse equilíbrio no seu dia a dia. Graças ao bom Deus eu consigo. A gente se esforça. Tem vezes que o corpo tá consegue estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Graças a Deus. Que bom. Cara, como todo o mercado vem mudando, o mercado contábil, o mercado, você vê, mercado de marketing, todas as empresas, né? Saiu até uma listagem agora de negócios que provavelmente daqui 30 anos não vai existir mais. Como é que você vem cuidando da estratégia de marketing hoje do seu negócio? Já existe vendas online, estava contando um caso aqui. Como é que funciona? Como é que está isso aí como é que você está enxergando? O que você está fazendo de marketing? Como é que você está enxergando aí esse mercado para frente? A venda online, ela já existe há algum tempo, né? Uns bons anos aqui. Só que a experiência de comprar 100% online no carro nunca funcionou por se tratar de bem usado, né? Tem característica, tem batida, não tem batida, me agrada, não me agrada. Então, a jornada sempre foi o cliente deixar de fazer aquele passeio de sábado em uma avenida e olhando loja em loja. A pessoa já vai mais focada, né? Ela faz um levantamento do que ela tem em mente, do que ela deseja, ela faz uma procura ali de 3, 4, às vezes, vamos falar, né? Opções, e ela já vai direcionada para essas lojas para olhar aquele determinado carro, né? Ou se o vendedor for bem competente, ele já faz toda aquela tratativa tentando amarrar o cliente ali em vídeo, em foto, em apresentação da empresa. São os dois caminhos que seguem. E muitas vezes a pessoa tem que olhar o carro no final para finalizar. A maioria das vezes olha o final para finalizar aquela negociação. Na pandemia, praticamente foi 100% isso. As pessoas tinham medo de ir, então o vendedor fazia atendimento e levava. Agora alterna bastante, mas ainda para finalizar o cliente o cliente tem segurança na compra online de estar recebendo realmente aquilo que ele esperava ou não? Tem, desde que ele faça com empresas sérias. Quando a empresa é séria, o cliente deve pesquisar a empresa na rede social, na internet. Tem um Google, por exemplo, para ver o que as pessoas estão falando dele, né? Aqui mesmo eu faço questão, olha lá meu Google, são os meus clientes que estão falando de mim. Eu ficar falando bem de mim aqui, então você vai ver que de 100%, 99% das experiências são positivas. Existem as negativas, mas são pontuais e tem os seus porquês. Empresa séria. Você falou que tem 6 lojas, né? A QI Motors com certeza é uma das lojas mais conhecidas aí de toda a região. Que estratégia de marketing que vocês fazem para... Fábio, a gente tem um setor específico para trabalhar na parte de captação, mas na parte de marketing nós temos uma agência, nós somos assessorados por uma agência de marketing, e além disso a gente ainda tem uma pessoa focada em mídias sociais e redes sociais para fazer esse trabalho bem feito, para fazer esse trabalho bem divulgado. A QI Motors é a única empresa do Vale do Paraíba, não conheço outra, que tem um mascote, né? Nós temos o Chitão, que é uma coisa que fica, né, a pessoa, a loja do macaco e tal. Dizemos que nós somos a loja mais querida, porque muitos falam que a loja que mais cresce, é a maior loja, mas nós somos a loja mais querida, cara. Temos o Chitão, temos um nome forte, temos um legado, 17 mil carros, né, mais de 17 mil carros vendidos. Acho que existe essa estratégia de marketing, né? Tem uma agência por trás, tem uma pessoa cuidando das redes sociais, mas acho que o boca a boca de uma empresa com credibilidade,
do cliente comprando mais de uma vez, acho que isso... Sim, isso é importante. Fortalece, né? É o lance que eu falei de criar experiência e poder conseguir fidelizar os clientes, né? Infelizmente, pela correria do dia a dia, por essa facilidade de busca online, às vezes você tem que se desdobrar mais para poder ter a condição de novo atender aquela pessoa. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa faz um foco em 3 carros em loja diferente e naquele momento ele esquece que ele teve uma boa experiência conosco e ele acaba comprando em outro lugar e às vezes a experiência não é tão boa e ele pode voltar, E as tendências, como é que você vê as tendências do mercado, né, de comércio de veículos para frente? Eu sei que às vezes essas tendências elas são direcionadas inclusive pelo governo, que às vezes solta alguma coisa e tal, alguma lei, é um benefício, enfim. A gente já está falando que já existe hoje a questão da venda online, mas como é que você enxerga esse mercado daqui a alguns anos? Fábio, eu gostaria de falar assim mais focado a curto e médio prazo, porque é difícil você falar lá na frente, né? Nós passamos por um período de retração, né? Houve várias coisas que influenciaram isso ao longo desde 2000, né? Veio pandemia, alta do preço do carro, mas o crédito estava solto, depois prende um pouquinho. A gente é muito regulado pelo que acontece de coisas externas. Mas você pega um mercado de São José dos Campos. O mercado de São José dos Campos, ele tende a vender X números de carro. Então, às vezes, você na sua loja você fica se lamentando, fala, não estou vendendo, não está bom, não sei o quê. Essas vendas, essa pizza, ela está aí rodando na totalidade no mercado. Quanto que eu estou pegando da fatia dela no mercado. Então é onde eu falo da capacitação, né, que você tem que esse trabalho dia a dia para não baixar a guarda nisso, porque alguém está vendendo. Então você precisa fazer o trabalho para que seja você. Né? Esse último trimestre aqui, né, houve... Tem gente chorando, tem gente vendendo mesmo. Houve plano de negócio do governo para diminuir o valor de carro. Isso, de certa forma, ela ajuda porque dá confiança para o consumidor vir à loja, porque os carros usados também baratearam. Então, hoje você tem carro dentro do meu estoque que eu estou ofertando 15 mil abaixo da tabela FIPE. 15 mil abaixo da tabela FIPE. E não é carro ruim, é carro bom, carro com perícia cautelar aprovada. Então, isso se dá pela condição momentânea de negócio. Então, assim, o governo veio e implantou aquilo. Ela não abrangeu muitas pessoas físicas. Poucas pessoas físicas compraram nessa modalidade dele. Mas ele ajuda a dar uma segurança para essa pessoa falar, não, eu vou comprar meu carro agora, tal. Então ela sai. Temos feedbacks positivos de diretores de banco que o ano de 2024 ele vai ser muito bom, que as financeiras elas vão abrir o crédito, mas que isso já vai refletindo agora nesse segundo semestre vai refletir agora no semestre de 2023. Então, assim, é momento para a pessoa sair lá e comprar o carro, renovar teu carro, renovar teu sonho, trocar aquele carro que ela usa para Uber, passeio, enfim, é isso, né? Legal. E para encerrar, assim, a última pergunta, depois eu vou deixar um momento para você fazer um pitch de vendas, aí falar um pouquinho da QI, né, onde que o pessoal te procura, te acha para comprar o seu carro, realizar o seu sonho. Se pudesse começar hoje, né, fosse começar hoje tudo novamente, você faria algo diferente ou tudo valeu como experiência e valeu como, até os erros valeu como aprendizado? Talvez eu viria antes para esse lado. Mas assim, eu costumo dizer que tudo é no tempo de Deus, né? Não é no nosso. Ao longo desses anos, eu acho que assim, eu procurei sempre fazer o meu melhor, valorizar pessoas. Quem já fez parte do meu time sabe disso. Eu sempre fui um cara que assim como meus gestores lá de financeira tentaram fizeram o possível para me desenvolver, eu faço o possível também. Então eu procuro ao máximo, cara, desenvolver ali novos gestores, caras que podem influenciar a vida de alguém, né? Você pega assim a QI, ao longo desses anos, várias pessoas, temos muitos funcionários antigos ali, várias pessoas criaram a família dele, compraram carro, compraram casa através da QI. Então a gente é feliz por esse legado. Eu acho que fatos pontuais que eu poderia falar assim, eu podia ter feito isso diferente lá atrás.
Eu já fiz, porque né, com aqueles erros a gente acabou crescendo, aprendendo com eles e podendo mudar a trajetória em algum momento e falar, não, até aqui fez dessa forma, daqui para frente vai ser dessa forma aqui que a gente vai desenrolar. E muitas das nossas estratégias, né, deram certo. Nós temos muito eu chamo de comitê, né? Às vezes quando você tem uma bola dividida lá, eu não preciso tomar a atitude e a decisão sozinho. A gente liga um para o outro, troca ideia, eu estou com uma situação assim, assim, assado, penso em fazer dessa forma, o que você acha? Ninguém é dono da verdade, né? Não é. Às vezes você tem convicção que o negócio vai ser feito de um jeito, mas o simples fato de você ouvir o outro cara ali, né, seu sócio, dando um feedback, ó, acho que isso daqui, você muda 10% do que você ia fazer e aquilo ali fica melhor do que a forma que você iria, né? Dá uma outra visão, né? Exatamente. Outro olhar. Ô Fábio, antes de você encerrar, eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é muito importante. O ramo de automóvel, como às vezes muitos outros, né, podem vir dar uma experiência, ele é muito desunido, cara. Precisa ter um pouquinho mais de união, porque às vezes a minha voz só falando para determinada situação que todo mundo vai falar, não, pô, deveria ser assim mesmo, não surte efeito. E quando você tem a união da classe, isso ajuda, isso cria força, isso cria condições para a gente ter situações melhores. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, existe, né, no estado de São Paulo, né, através do presidente lá em São Paulo, o Marcelo Aires, que né, assumiu a conta da associação de lojistas que chama UVESP, e também ele é o presidente da Sindial, porque ele abraçou a causa nisso. E ele é um cara do ramo, um cara, né, focado no negócio, sabe do que está falando, e criou uma associação, né? Existe a associação, existe o sindicato que é diferenciado, e ele vem trabalhando ao longo aí, desde o início da pandemia, para criar mecanismos que protejam o negócio. E eu estou dizendo proteja o negócio, não é vir, vai fazer costa quente para o lojista, não. É para criar mecanismos que o mercado seja regulado, seja mais honesto, não tenha interferências de pessoas que não abrem empresa, que não trabalham na legislação. De forma regular. Exatamente. E que crie mecanismos que fique mais claro numa venda de carro, quais são os direitos, quais são os deveres, obrigações. Porque hoje você, por exemplo, perante ao PROCON, você compra um carro de 1 ano de uso, com 20 anos de uso, o PROCON enxerga da mesma forma. E não deveria ser assim, né? A loja tem que dar garantias, só que isso tem que ser regulado, tem que ser ponderado a cada condição dada. Então, uma das coisas que eu diria é que é um custo baixo para que mais lojistas se associem, né, a essas entidades que eu falei e dê mais corpo, porque vai dar mais voz. Ele já é um cara que atua dentro da Assembleia Legislativa, né, da Lesp, sabe que tudo é político, você consegue fazer coisas pontuais nessa parte. E eu acho que assim, lojistas que hoje enxergam que eu me associar a esse cara, eu só estou dando dinheiro para aquela instituição, precisaria acompanhar um pouquinho mais de perto o que essa instituição eles têm feito para poder melhorar a cada dia e ajudar, porque eles não fazem sozinhos também. Ajudar o nosso setor, né, e ser mais confiável e ter cada vez mais lojistas honestos e fazendo a coisa certa. Eu acho que é bem bacana porque vai ajudar todos os lojistas, né, como um todo. Né, o que você falou, o exemplo, o PROCON ele considera um carro de 20 anos, tem a mesma regra, né, a mesma legislação para um carro de 1 ano atrás. Não faz sentido algum. Não faz. A gente, há 20 anos atrás, era totalmente diferente do que é hoje. Você imagina, inclusive tem a depreciação do veículo. Um carro de 20 anos já foi totalmente depreciado. Sim. Então, assim, não faz sentido ele ter a mesma regra, né, para vocês lojistas, vocês terem a mesma obrigação perante o PROCON. Então, assim, não só isso, como outras coisas, acho que uma associação dessa, né, de uma classe de lojistas pode ajudar vocês. Foi a questão que foi imposta alguns anos atrás, que aumentou o ICMS no estado de São Paulo.
Então vocês se unindo, tendo voz, vocês conseguem, tanto que brigaram, né? Vocês foram lá, você inclusive, eu lembro que você foi para São Paulo, foi brigar com o governo do estado de São Paulo, né? Você e outros lojistas do estado para voltar à redução, né, da base de cálculo para 10%, que era anteriormente, e o governo anterior tinha subido. Então, assim, quanto mais união, né, e eu vejo isso, eu vejo até propriamente na minha classe, as pessoas enxergam um ou outro como se fosse rival, adversário. Eu acho que o mercado está aí para todo mundo. Quanto mais unido for o mercado, melhores coisas vocês vão conseguir para um todo. Eu acho que isso faz sentido mesmo. Eu costumo dizer que assim, né, assim a gente fala que uma coisa tem que ser observada. A dor do lojista, que é o meu concorrente do lado, hoje, que não é a minha, pode ser a minha amanhã. Exatamente. Então, você fazer bons relacionamentos, você ter uma boa convivência, você poder ajudar quando você puder, isso lá na frente você vai colher o retorno disso. E se não colher também, você vai poder ver com quem você está lidando. E isso te faz crescer, não te faz? Com certeza. Né? Pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao Marquinho da QI por ter aceitado esse convite, contar aí toda a sua trajetória, os desafios encontrados aí ao longo desses 11 anos que ele está como sócio da QI Motors. E aí eu gostaria que você falasse para todo mundo aí, tem 6 lojas, onde fica localizada as 6 lojas, qual que é o Instagram da QI, o site, o telefone onde eles podem entrar em contato. Vai que tem alguém que está vendo aí a live, tem interesse, está querendo realizar o seu sonho de trocar seu carro, de comprar seu primeiro carro. Então conta para todo mundo aí onde que eles podem te achar, onde pode achar uma QI Motors e comprar o seu carro. Bom, mais uma vez, obrigado, Fabinho, pela oportunidade, pela abertura aqui do nosso bate-papo. Desculpa um pouco, turma, aí se me delonguei um pouco. Se estivesse na mesinha lá do bar, lá, a gente tomando alguma coisa, dava para contar mais história da época do futebol, né? E vários times, né, Fabinho? Futebol, salão, campo, society, muito amigo aí em São José, né? Que a gente passou aí por esse vínculo de amizade, né? A QI Motors, ela é um grupo de lojas localizadas aqui em São José dos Campos, em Jacareí. Nós temos loja no Auto Shopping Andrômeda, na Avenida Cassiopeia, no Vale Sul Shopping, no JK, no Shopping JK e no Shopping de Jacareí, de venda de veículos. Nosso arroba no Instagram é QI Motors Oficial. Eu vim até dar uma coladinha aqui porque nós mudamos, né? Tinha uma sigla ali que nós mudamos, porém cada uma dessas lojas ela tem o seu Instagram também próprio. Então o Instagram oficial ele foca mais em institucional e os outros eles vão na particularidade de cada loja, ofertas, os carros que tem no estoque, os carros que tem no estoque e tal. Somos uma loja, né, hoje, como eu disse lá no início da live, fazendo 17 anos hoje, né? Parabéns hoje, pela 17 loja. anos não é para qualquer um, desculpa. Muito tempo. Mas continuamos firmes e fortes aí no propósito, porque é difícil, né? A cada ano aparece gás novo e você tem que se reinventar para continuar ali firme e forte no propósito, porque, né, como eu disse, são 50 colaboradores diretos, registrados, somos responsáveis por 50 famílias e a gente sabe dessa responsabilidade nossa, por isso a gente ali é firme e forte e eu falo para os caras, não pode estar ruim, tem que ir para cima, tem que, cara, você não pode aceitar ou não, você não pode aceitar estar numa situação ruim, tem que buscar o resultado, conversa, porque é dessa forma que o negócio vai, né? Através desses canais, você pode chegar e mandar, preciso falar com o Marco, porque eu quero ver tal coisa. Cara, eu estou o tempo inteiro para atender quem precisar. Já ajudei muita gente, né? Os amigos sabem que às vezes a nossa história não é só vender. Às vezes o cara quer vender um carro, eu não consigo comprar o carro dele, mas eu ajudo o amigo. Divulga desse jeito, assim, assado. Se você precisar fazer o financiamento, eu faço para você. Traz o carro, eu olho para você. Eu faço a cautelar para você. Mas o que você ganha com isso? Eu ganho uma indicação depois, eu ganho vender o carro desse meu amigo depois, eu ganho vender um carro para a filha desse amigo depois.
Então não tem tempo ruim, pode chegar, pode colar, mas para isso eu sempre falo, né, eu tenho que ser testado. Eu falo com meus funcionários, com meus colaboradores, com meus vendedores, cara, você tem que trazer, conversar comigo, porque eu posso ter sensações e percepções de como o cara, se o cara tá bem, se o cara não tá bem, mas no íntimo ali, se ele não falar, tenho tal situação, fica difícil, né? Você não tem bola de cristal. Você vai ali provocando para ver se você traz uma situação. Estamos aí, Fabinho. Beleza. Marquinho, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo sucesso aí desses 17 anos, pelo seu sucesso empresarial desses 11 anos. Parabéns para a QI Motos, para quem realmente ainda não conhece, vale a pena conhecer. É realmente uma empresa de muito sucesso e com certeza que você que deseja comprar seu carro vai fazer um bom negócio lá com o Marquinhos e com o Rafael. E gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí. Trouxemos uma história inspiradora de sucesso aqui do Marquinhos. E a semana que vem estaremos juntos novamente com mais um empresário de sucesso aqui na jornada do empreendedor com o Fabinho Contador. Valeu! Obrigado.